Olá, sou o professor Leandro Peninha, professor de capoeira. Estamos iniciando a oficina de estudo de capoeira, onde nessa videoaula vamos estudar sobre a origem da capoeira no Brasil e a introdução dos seus instrumentos. Bom, a história da capoeira está intimamente ligada à história dos negros no Brasil. Quando os europeus aqui chegaram, necessitavam de mão de obra barata para a exploração das terras. Os indígenas assim capturados reagiam à escravidão e não suportando aos maus tratos que assim foram submetidos. Os colonizadores precisavam então buscar nova mão de obra escrava e para isso trouxeram os negros da África. Os primeiros africanos a chegarem no Brasil e os que vieram em maior número foram os negros bantus, que eram naturais de Angola, no Brasil, trazendo povos africanos, oriundos de diferentes tribos e de outras etnias, trazendo seus costumes, sua cultura, para o trabalho escravo nos campos de cana-de-açúcar e em grandes fazendas. Assim, em 1600, nasce a capoeira no Brasil, como uma forma de defesa contra a covardia e a opressão, no qual estes escravos foram submetidos e impostos. A luta assim recém-criada na época foi adotada pelos ritmos africanos, sendo praticada como uma dança nas senzalas e nas matas, no qual originalizou o nome capoeira, que em tupi-guarani significa mata-rala. Quando aqui chegavam, eram separados, para que o Senhor não ficasse com negros que falassem o mesmo dialeto, a fim de evitar que se comunicassem e armassem rebeliões. A relação entre senhores e negros escravos era de propriedade, decorrente do pagamento por sua aquisição. Os senhores se julgavam no direito de exigir dos negros escravizados os mais duros trabalhos. Trabalho este do regime de sol a sol, sobre a chibata dos feitores, derrubavam as matas, aravam a terra, plantavam a cana e produziam. Com o amargo do seu sofrimento, o açúcar doce, a riqueza dos seus senhores. Além de sofrimento infligido aos negros, a distância de sua terra natal, aliada a todas as outras condições adversas encontradas na nova terra. Como os escravos africanos não possuíam armas para se defender de seus inimigos, descobriram em si mesmo a sua arma, a arte de bater com o corpo, a semelhança entre os animais, com seus coices, saltos e botes. Aproveitaram ainda as suas manifestações culturais trazidas da África, como a dança, suas cantigas e movimentos. Desta forma, nasceu o que chamamos hoje de capoeira. Com isto, com essa prática que se dava de maneira clandestina, pois uma vez utilizada como arma de luta, os senhores de engenho passaram a coibi-la, submetendo à tortura todos aqueles que a praticassem. Nos quilombos. Não tardou para que grupos de escravos fugitivos começassem a estabelecer assentamentos em áreas remotas da colônia, conhecidos como os quilombos. Inicialmente, assentamentos simples, alguns quilombos evoluíram atraindo mais escravos fugitivos, indígenas ou até mesmo europeus que fugiam da lei ou da repressão religiosa católica, até tornarem-se verdadeiros estados independentes. A vida nos quilombos oferecia liberdade e a oportunidade do resgate das culturas perdidas,
a causa da opressão colonial. Neste tipo de comunidade formada por diversas etnias, constantemente ameaçada pelas invasões portuguesas, a capoeira passou de uma ferramenta para a sobrevivência individual a uma arte marcial com escopo militar. O maior dos quilombos, o Quilombo dos Palmares, resistiu por mais de 100 anos aos ataques das tropas coloniais, geralmente combatendo em menor número, resistiam a pelo menos 24 ataques de grupos com até 3.000 integrantes comandados por capitães do mato. Foram necessários 18 grandes ataques de tropas militares do governo colonial para derrotar os quilombolas. Soldados portugueses relataram ser necessário mais de um dragão militar para capturar um quilombola, porque se defendiam com estranha técnica de ginga e luta. O governador-geral da capitania de Pernambuco declarou ser mais difícil derrotar os quilombolas do que invasores holandeses. Liberação dos escravos e proibição. Já existia um registro da prática da capoeira na cidade de Salvador, Rio de Janeiro, Recife, no século XVIII. Mas, com o grande aumento do número de escravos urbanos e da própria vida social brasileira, assim se deu à capoeira maior facilidade de difusão e notoriedade. No Rio de Janeiro, as aventuras dos capoeiristas eram de tal jeito que o governo, através da portaria, como a de 31 de outubro de 1821, estabeleceu castigos severos corporais e outros regimes de repressão contra a prática da capoeira. No fim do século XIX, a escravidão no Brasil era praticamente impraticável, por diversos motivos, entre eles o número crescente de fuga de escravos e os constantes ataques das milícias quilombolas às propriedades escravocatas. Então, o Brasil reconhece o fim da escravidão, em 13 de maio de 1888, com a Lei Áurea, sancionada pelo Parlamento e assinada pela Princesa Isabel. Livres, os negros se viram abandonados à própria sorte. A grande maioria não tinha onde viver, aonde trabalhar, e eram desprezados pela própria sociedade. E assim, grande parte desses negros foram marginalizados, e naturalmente, com eles, a capoeira. Em 1899, nasceu em Salvador Manuel dos Reis Machado, mestre Bimba, criador da capoeira regional baiana. Ao perceber que a capoeira estava perdendo seu valor cultural e enfraquecendo enquanto luta, mestre Bimba misturou os elementos da capoeira tradicional com o batuque, luta do Nordeste brasileiro, extinta com o passar do tempo, criando assim um novo estilo de luta, com a praticidade na vida, com os movimentos mais rápidos e acompanhadas de música. Assim, conquistou todas as classes sociais, foi um excelente lutador e, acima de tudo, um grande educador. Praticantes desta arte se denominavam capoeiristas, pois para eles a capoeira é um estilo de vida, ser, pensar, agir como a arte da capoeira. Bimba impunhava regras para os praticantes da capoeira regional, sendo elas: não beber e não fumar, pois os mesmos alteravam o desempenho e a consciência do capoeiro.
Evitar demonstrações de todas as técnicas, pois a surpresa é a principal arma desta arte. Praticar os fundamentos todos os dias, não dispersar durante as aulas, manter o corpo relaxado e o mais próximo do seu adversário possível, pois dessa forma o capoeira desenvolvia mais. Vicente Ferreira Pastinha, mestre Pastinha. Nascido em 1889, dizia não ter aprendido a capoeira em escola, mas com a sorte, afinal foi o destino responsável pela sua iniciação desde pequeno no jogo de capoeira. O berimbau. É difícil dizer quando o berimbau foi inventado, mas provavelmente se originalizou do arco primitivo, instrumento que era tocado há cerca de mais de 20 mil anos. Supõe-se que o berimbau de peito chegou ao Brasil com os escravos africanos em 1538. Atabaque. O atabaque é um instrumento musical que chegou ao Brasil através dos escravos africanos, sendo usados em todos os rituais afro-brasileiros e de influência pela tradição africana. O pandeiro. O pandeiro era usado para acompanhar as procissões religiosas, assim como ele fez parte da primeira procissão religiosa no Brasil, em 13 de junho de 1549, na Bahia. Ao tocador de pandeiro é permitido executar floreios e viradas para enfeitar a música. Bom, galera, essa foi mais uma oficina de estudos da capoeira e espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.